Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais uma aula e dessa vez a nossa segunda videoaula de Java dessa série para iniciantes. Então, pessoal, hoje nós vamos começar a programar um pouquinho em Java. Vou dar uma breve introdução a vocês, tá certo? Bom, aqui nós temos o Eclipse aberto, então vocês já podem ir abrindo aí o Eclipse, tá certo? E aqui no Eclipse nós temos essa barra lateral esquerda, essas duas laterais direita, temos essa aqui no centro, que é onde nós usamos para programar, e aqui é o que vai aparecer o resultado da nossa programação quando a gente for compilar. Então, nós temos também aqui esse menu, tá certo? Cheio de opção aqui. E temos esses aqui, esses botões. Esses botões eles podem ser acessados através dos menus. Mas como eles são muito utilizados, eles já ficam aqui em forma de ícone, que é para poder facilitar nós, programadores. E bom, vamos começar agora criando um projeto em Java. Para isso, nós vamos vir aqui em File, New, Java Project. Clicamos. Vou botar aqui um nome de YT para YouTube. Aqui você deixa selecionado o Use Default Location, que é o workspace que o Eclipse cria para você. Notem que ele está usando o Java SE 1.8, que foi o que nós instalamos, né? O JRE 1.8. Pode clicar em Finish. Feito isso, notem que ele criou essa pasta aqui. Essa pasta, ela contém um pacote source e a biblioteca. Essa biblioteca, ela é cheia de coisa, ó. Vocês podem ver, ó, é muita coisa que ela tem. São milhares de coisas aqui que é para poder facilitar a nossa programação em Java. Ela está aí porque nós instalamos o JDK no nosso computador, tá certo? Se nós não instalássemos o JDK, provavelmente isso não estaria aí e daria muito erro na hora de você programar. Isso aqui são as famosas bibliotecas, tá certo? Toda linguagem de programação tem uma biblioteca padrão. E a do Java é essa. Bom, aqui nós vamos ter esse pacote source. Dentro do pacote ficam as classes. E dentro das classes ficam os métodos. E dentro dos métodos as variáveis. Se você não entendeu muito bem, essa é a estrutura de programação em Java. Nós temos o pacote, a classe, os métodos e as variáveis. Tá certo? Essa é a estrutura do programa em Java. Então, para poder programar, nós temos que criar um pacote. Já tem o pacote source, mas é sempre bom você criar um pacotezinho para ficar mais organizado, tá certo? Lembrando que você pode ter quantos projetos quiser aqui e quantos pacotes você quiser. Então aqui eu tenho um pacote YT, eu poderia ter um pacote de exercícios, eu poderia ter um pacote de programação, eu poderia ter um pacote de algum exercício que um professor passou. E dentro de um projeto, né? E dentro de cada projeto eu poderia ter um pacote exercício 1, um pacote exercício 2, um pacote exercício 3 e por aí vai. Nós vamos criar aqui um pacote, tá certo? Nós vamos clicar com o botão direito, vamos ir em New, Package. Os nomes dos pacotes tem que ser em letra minúscula. Então aqui eu vou criar um pacote chamado videoaula. Vou clicar em Finish e notem que nós temos aqui agora um pacote. E bom, como eu disse anteriormente, dentro do projeto nós temos os pacotes e dentro dos pacotes nós temos a classe. Então agora nós vamos ter que criar uma classe em Java. E para criar classe é a mesma coisa. Botão direito, New, Class. Bom, o nome da classe ela segue algumas regras, tá certo? Elas têm que começar com letra maiúscula, tá certo? Por exemplo, aula, programando. Ou seja, todas as palavras têm que ter uma letra maiúscula. Então, aula é uma palavra, começa com letra maiúscula.
programando é uma aula, começa com letra maiúscula. Se eu quisesse ter alguma outra aula ou alguma outra palavra aqui, YouTube. O Y tem que ser maiúsculo, o YouTube também, mas eu poderia fazer assim, YouTube, tá ligado? Porque é um nome só. Mas cada palavra tem que ter a letra maiúscula. É conhecido como camel case. Não podemos começar com números. Pode ver que ó, o próprio Eclipse já diz, ó, não pode, né, uma validação, uma identificação válida. E não pode começar com símbolos, tá certo? Tem que começar com uma letra em maiúsculo e depois você pode colocar os números, pode colocar esse símbolo, não pode, tá certo? Mas você pode colocar um underline, pode colocar um tracinho, não pode não, mas o underline pode. Então nós vamos colocar aqui aula underline 01, que é a nossa primeira aula de Java. E aí nós vamos clicar em Finish. Esperar aqui. Pronto. Notem que o Eclipse ele já fez isso aqui pra gente, mas eu vou apagar, que é para explicar melhor a vocês, tá certo? Bom, agora nós vamos começar a programar em Java, tá certo? Então a partir de agora nós vamos focar em muitas coisas em Java. Nessa primeira videoaula eu vou botar alguns comandos que talvez vocês não entendam, mas com a medida das videoaulas, lá pela quinta, sexta videoaula mais ou menos, vocês já vão estar entendendo tudo que for digitado aqui, tá certo? Então, primeiramente nós temos que definir em qual pacote está o nosso programa. O nosso programa está no pacote, ó, vou até apagar aqui, ó, para vocês verem, videoaula, tá certo? Por quê? Por que videoaula e não source? Porque a classe está dentro da videoaula. Então, nós vamos digitar package vídeo aula e dar um ponto e vírgula. Bom, se nós, por exemplo, não tem que estar tudo em minúsculo. Se nós botássemos esse P em maiúsculo, note que já apareceria um sinal de erro, sintaxe erro, indicando que é o package que está errado. Por quê? O Java ele é case sensitive, ou seja, package em minúsculo é diferente de package em maiúsculo, é diferente de package assim, tá certo? Ele diferencia as letras maiúsculas das minúsculas. Então, package, videoaula, tudo em minúsculo. Por que nós colocamos um ponto e vírgula aqui? O ponto e vírgula ele serve para indicar que essa instrução acabou. Então, quando nós vamos compilar, o compilador ele vai ler essa primeira linha, viu que deu ponto e vírgula, ou seja, ele sabe que já pode pular para a próxima instrução, que provavelmente vai estar aqui, tá certo? Bom, feito isso, nós vamos ter que digitar a seguinte coisa. Vou dar aqui mais um espaço. Nós vamos digitar public class aula underline 01, abre e fecha esses colchetes, chaves, acho que é colchetes. Bom, o class é porque é o nome da nossa classe, ó. Classe, dentro do pacote, videoaula, temos a classe aula underline 01. Então nós temos uma public class aula 01. Esse public eu não vou estar dizendo agora, porque provavelmente vocês não vão entender. Mas com o decorrer da série vocês vão entender o que esse public significa. Class e o nome da nossa classe, aula 01. Tá certo? O que são esses colchetes aqui? Tudo o que estiver dentro desses colchetes faz parte da nossa public class aula 01. Então, por exemplo, esse A aqui faz parte da nossa public class 01. Já esses Bs aqui,
eles não fazem parte da nossa public class, da nossa class aula 01, tá? Então, se nós tivéssemos outra class aqui, nós teríamos que usar esses colchetes para identificar aonde as instruções, aonde as variáveis, os métodos dessas instruções dessa classe vai estar. Bom, deixa eu tirar esses espaços aqui, espaço com força, né? Como eu disse, anteriormente nós temos os pacotes, as classes, e dentro das classes nós possuímos os métodos. Os métodos, eles são as ações das nossas classes. Ou seja, com ele nós podemos fazer, com os métodos nós podemos fazer operações matemáticas, nós podemos fazer aparecer uma mensagem para o usuário, tá certo? Então agora nós vamos ter que criar o nosso método principal. Tá? Todo programa em Java tem um método principal. Então para isso nós vamos digitar o seguinte comando. Lembrando que o que eu digitar aqui provavelmente não vai fazer sentido, mas com o decorrer das videoaulas vocês vão entender, tá certo? Então, ó, public static void main string. Repare que esse string é em letra maiúscula e args. Esse args vem de arguments, de argumentos. E novamente abrir e fechar colchetes. Bom, isso aqui, esse public static void, provavelmente não vai estar fazendo muito sentido para vocês. Esse main, do inglês main, significa principal, tá certo? Então nós vamos ver que esse é o nosso método principal. Todo programa em Java tem o seu método principal, tá certo? Porque quando nós tivermos muitas classes, muitos métodos, o compilador ele vai ver aqui qual é o método principal. No caso esse aqui, então ele vai pegar tudo que está dentro do método principal e vai ler, tá certo? Então, por exemplo, se nós tivéssemos aqui o AAA, esses A's, eles fazem parte do método e fazem parte da classe. Já o B, vocês podem ver que ele está fora dos colchetes do main. Ou seja, o B, ele só faz parte da classe, tá certo? E não faz parte do método main, apenas da classe. E se nós tivéssemos aqui um C, o C ele não faz parte nem do método main e nem da classe, tá certo? Bom, vamos apagar aqui e vamos digitar aqui um comando que é muito usado em Java, tá certo? Ele vai servir para aparecer uma mensagem aqui no console, tá certo? Para isso nós vamos digitar system.out.println, abre e fecha os parênteses e um ponto e vírgula. Aqui dentro vamos botar aspas duplas. Para que serve isso? Esse system.out eu vou estar ensinando mais para frente quando a gente quando for ensinar para vocês um outro tipo de instrução, de linha de código. Mas quando você quiser que apareça uma mensagem no console do usuário, nós usamos esse comando system.out.print, print de printar, imprimir, ln. E aqui dentro nós podemos digitar a mensagem que nós quisermos. Por exemplo, eu vou digitar aqui o tão conhecido Olá Mundo, tá certo? Vamos clicar aqui, ó. Tem dois tipos de maneiras para poder executar um programa. Nós podemos ir aqui, ó, na classe, clicar com o botão direito e vir aqui em Run. Eu acho que é Run. Acho que é Run. Ou nós podemos ir aqui, ó, e clicar nesta setinha. Que, como vocês podem ver, apareceu o Run. Você clica na setinha e ó, apareceu aqui a mensagem Olá Mundo. Se nós mudarmos
essa mensagem para botar aqui primeiro programa em Java. Primeiro programa em Java. Executarmos, nós vamos selecionar a classe que nós quisermos, que nós queremos, no caso a classe aula 01, damos um OK e aparece aí primeiro programa em Java, tá certo? Bom, essa foi a segunda videoaula de Java. A próxima eu vou estar gravando em seguida, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida ou algo que vocês não entenderam, deixa aí no comentário que eu vou estar tentando clarear para vocês, tá certo? E não esqueça daquele joinha e aquele gostei para apoiar a série, né? E se inscrever no canal, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Nos vemos em breve. Até mais.